Olá pessoal, estamos aqui no Infolab para responder as suas dúvidas hoje sobre os smartphones de baixo custo. Tanto faz o sistema operacional, a gente vai falar hoje sobre os aparelhos que custam menos dos R$ 1.000 que são cobrados pelos smartphones intermediários aqui no Brasil. O Vitor Martins mandou uma pergunta para a gente aqui logo de cara, que foi justamente essa: até quanto a gente considera um smartphone de baixo custo? De baixo custo dentro do mercado que a gente considera atualmente são valores entre R$ 400 ou talvez um pouquinho menos, 350, dependendo da promoção que você encontrar na loja, né? Mas basicamente entre R$ 400 e R$ 800, que são valores considerados os mais baixos entre os smartphones de boa qualidade. Porque você tem que considerar que atualmente você tem opções de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 e até R$ 4.400 se você incluir nessa faixa de preço o iPhone 6 Plus de 128 GB. Então, R$ 400 e R$ 800 é uma faixa de baixo custo. E vamos falar um pouquinho sobre como foi o ano de 2014, que foi uma enxurrada de lançamentos. Eu fiz uma compilação de todos os lançamentos de smartphones importantes de verdade neste ano, e o número foi maior do que 30. Foram mais de 30 smartphones que realmente têm algo a oferecer ao mercado brasileiro. Entre todos esses smartphones, os que se destacam no segmento de baixo custo são poucas opções, na verdade. Não tem muita opção de baixo custo. A maior parte está nos valores considerados dos intermediários, que seriam acima dos R$ 800. Bom, basicamente vamos falar o que a gente tem de opção bem bacana aqui. Ó, já tem uma pergunta, espera só um pouquinho. Vamos ver a pergunta aqui do João Vitor. Pois é, já estamos no final de 2014 e empresas cara de pau ainda usam o Snapdragon 400. Concordo com o Vitor Martins nesse ponto, porque o Snapdragon 400 foi um processador muito importante para popularizar os smartphones aqui especialmente em mercados como Brasil e Índia. Só que ele foi criado já há algum tempo, né? Se você tem um Moto G de primeira geração, ele usa o Snapdragon 400, já é uma coisa que poderia ter evoluído, né? Mas a Motorola renovou essa linha e manteve o processador. Poderia ter ocorrido algum tipo de evolução. Mas voltando a falar sobre os smartphones de baixo custo que a gente tem de opção aqui no mercado brasileiro. Nessa faixa de R$ 400, vamos começar de uma evolução de preços aqui. Falando nessa faixa de R$ 400, a gente tem opções como o Lumia 530, que foi um smartphone lançado no Brasil esse ano, exatamente com esse preço de R$ 399. Você consegue encontrar em algumas promoções por menos até do que isso. Só que ele é um smartphone que seria algo como uma evolução natural do Lumia 520 do ano passado, né? Mas em vez de ele melhorar, ele acabou ficando um pouco mais fraco em alguns aspectos, porque ele deixou de ter uma memória interna de 8 GB e passou a ter uma memória interna de 4 GB. Então o Lumia 530 ele é uma ótima opção porque ele tem uma tela de 4 polegadas, um processador Snapdragon 200 de 1.2 que é quad-core também. E a performance geral desse produto é bem bacana, você consegue ter uma boa experiência usando todos os aplicativos da Microsoft ali que já vêm disponibilizados no smartphone, bem como outras opções como WhatsApp e alguns jogos. Candy Crush recentemente chegou ao Windows Phone também. Então ele é um bom smartphone para quem quer algo de baixo custo e com uma construção resistente, já que a Nokia, que foi lançada ainda na época da Nokia, né? A Microsoft tem essa tradição de smartphones já com uma construção mais parruda, né? Temos mais perguntas aqui. O João Vitor está perguntando se eu acho que o próximo Moto G virá com um processador da linha 600 da Qualcomm. Olha, João, eu acho que é possível. Possível é sim, porque se você pegar o Moto X, a Motorola renovou o hardware, passou de um S4 Plus para um 801, foi um belo upgrade de uma coisa para o outro, né, de uma geração para outra. E o Moto G, parece que eles adotaram um ciclo de renovação, parece que eles só trocam algumas coisas por fora ali no Moto G, melhora a câmera, coloca a entrada para o micro SD e eles acabam mantendo o núcleo do aparelho igual. Algo como as montadoras de veículos fazem atualmente. Eles trocam algumas peças, mas deixam o núcleo da mesma forma. Mas a gente ainda não leu nenhum rumor sobre isso, a gente não ficou sabendo de nada que indique uma evolução de processador do Moto G. Tem
um rumor forte de que a Motorola vai lançar smartphones de baixo custo com conexão 4G na Índia. Quando isso acontece na Índia, normalmente acontece no Brasil também, porque os mercados têm semelhanças em termos de escala e em termos de adoção de smartphones. Os dois países eles usam muito smartphones e redes sociais, como uma coisa leva a outra, então é possível que a gente também veja em breve alguns smartphones de baixo custo com 4G, o que é algo bem difícil de se encontrar atualmente no mercado brasileiro. E vamos voltar a falar então sobre os smartphones de baixo custo. Falar um pouquinho do Moto E, já que eu estava falando de Motorola. O Moto E ele é basicamente parecido com o Lumia 530, só que ele tem um pouco mais de memória, ele tem os 8 GB de memória mesmo, interna de armazenamento, tem um processador Snapdragon 200 também, tem a Adreno 302, que é uma GPU que aguenta bem jogos leves, não vai aguentar um jogo muito pesado como Injustice, que é uma coisa que precisa de um processamento gráfico um pouco mais potente, ou então Real Racing 3, que é da EA e precisa de um pouco mais de força mesmo, né, para conseguir executar direitinho todos os gráficos sem lags, sem travamentos nem nada, nem perda de frame. Mas o aparelho ele é bem interessante, especialmente porque ele vem com TV digital. E isso, se isso é um diferencial para você na hora da sua compra, é uma coisa bem bacana. A bateria desses aparelhos, de todos esses que eu vou falar hoje, não é exemplar. A duração de bateria não consegue superar as dos smartphones topo de linha atualmente, justamente por ser uma escolha de baixo custo, né? E a empresa também, ela oferece o gadget a um baixo custo, mas ela sacrifica algumas coisas. Nesse caso, você pode perceber claramente que as empresas costumam sacrificar um pouco a duração de bateria, porque isso é algo que acontece com o Moto E e também com o Moto G. Mesmo na edição nova, a edição de 2014, a bateria do Moto G não é das melhores. Ele oferece uma performance muito boa assim, de uso, uma experiência de uso muito boa. E o Moto G 2014 ganhou algumas coisas bem legais, que são uma opção com TV digital, ele já tinha o duplo SIM, né, o suporte a 2 chips. Mas além disso ele ganhou uma câmera melhor, ela agora passou dos 5 para 8 megapixels e consegue registrar melhores informações de luz. E a outra novidade que ele tem foi algo que era um pedido aclamado dos consumidores, que era a entrada para o cartão microSD. Ironicamente, essa versão que é melhor do que ano passado em muitos aspectos, ela não vem com 4G, mas a Motorola tem uma opção do Moto G com 4G. É o Moto G com o design de 2013, que tem suporte à rede 4G, que ele também custa atualmente na faixa, ele chega ali no nosso teto de preços, que é nos R$800. Os dois, tanto o Moto G 2014 como o Moto G 4G, eles chegam nessa faixa dos R$800. Claro que você pode encontrar por um pouquinho menos. Se você achar por mais, eu aconselho você não adquirir, porque você está pagando caro demais por algo que custa menos. Outro smartphone que eu acho que foi o grande lançamento desse ano, já que inaugurou a entrada da empresa no Brasil, né, como nesse segmento de smartphones, foi o Zenfone 5, que foi um smartphone que passou chegou ao mercado com uma promoção por R$500, que foi uma edição comemorativa de aniversário da ASUS de 25 anos. E o preço sugerido atualmente é entre R$650 e R$700. Você pode encontrar no site da ASUS. Você pode comprar ali sem riscos de fraude ou coisas do gênero, afinal de contas você está comprando direto com a fabricante, né? E também tem em várias lojas de e-commerce na internet disponíveis aí para você encontrar e comparar preços e tudo mais. A configuração dele é interessante, porque enquanto o Moto G tem 1 GB de RAM, o Zenfone 5 tem 2 GB de RAM, que é uma coisa que pesa na hora do processamento. Por outro lado, ele usa um processador da Intel, que ele tem 2 núcleos de processamento, né? Então é menos do que temos no Moto G, que ele é um quad-core. Só que a performance fica equilibrada, porque ele tem 2 núcleos de processamento, só que ele tem 2 GB de RAM, então na hora de usar no dia a dia você não vai sentir defasado, você não sente uma experiência muito diferente de usar um Zenfone 5 e de usar o Moto G. Eles são aparelhos extremamente semelhantes, não digo em aparência, mas em termos de configuração de hardware mesmo. O Zenfone 5 ele tem um acabamento um pouquinho melhor, então pode ser que isso agrade mais na hora de escolher o smartphone. Os dois têm duração de bateria bastante semelhante, um pouco mais de 5 horas de uso intenso.
E eu acho que o que vai pesar mesmo são os dois pontos, que é o design e a câmera. A câmera do Moto G ela é razoável e a do Zenfone também. São duas câmeras intermediárias, eu diria, em produtos que estão ali na categoria dos de baixo custo que a gente está considerando aqui no Infolab. Então, são pontos interessantes para serem notados. Temos mais perguntas aqui. O Silvio Eduardo Luiz, ele pergunta aqui: eu tenho um Nokia N8, ganhei faz 3 anos. Se não fosse o sistema operacional, seria fantástico. Porém, o coitado agora só precisa ser substituído e tô querendo um Moto X. Porém, o preço tá meio salgado. Como um assalariado estava pensando em pegar um Moto G. Porém, comecei a ver outras marcas e outros modelos no patamar do Moto X. O que vocês me aconselham? Olha, se o preço do Moto X está muito alto para o seu bolso, só situando aqui, Moto X custa no Brasil, ele tem o 2014, né? A edição 2014 custa R$ 1.500 e na loja da Motorola mesmo você pode encontrar por um pouquinho menos, talvez 1.300, mas mais baixo do que isso é difícil você encontrar mesmo. Então, se você está querendo um smartphone que entregue uma experiência de uso parecida, com um preço um pouco mais baixo, se você conseguir encontrar um LG Nexus 5, é uma ótima compra, porque as configurações são bastante semelhantes. Você não vai ter o assistente Google Now sempre alerta, como tem no Moto X, isso é uma exclusividade da Motorola. E ele é um smartphone bem bacana, especialmente porque ele recebe as atualizações de software do Android direto do Google. Então, quem tem o Nexus 5 hoje em dia já tem o Android Lollipop, por exemplo. E não fica sofrendo com essa coisa de chegou para o meu Moto X, não chegou para o meu. Que é uma coisa normal quando você lida com fabricantes terceiras mesmo. Agora, nessa faixa de preço de abaixo, tem essa opção do Nexus 5. Outra opção que é interessante para você também, que você vai encontrar mais baixo o preço, é o Galaxy S5 Mini. Não sei se você tem algum problema com a Samsung, mas aí você pode me dizer aqui e a gente continua conversando. Mas o smartphone ele conta com um processador razoável, entrega um desempenho bem bacana para a faixa de preço dele, que é R$ 1.100. Ele conta com o desbloqueio de tela com impressão digital, né? Assim como faz o S5 mesmo. Ele tem o sensor de batimentos cardíacos, que funciona só quando você estiver parado mesmo, segurando o smartphone. E outra coisa que é interessante é que ele é resistente à água e à poeira. E diferentemente do que acontece com aparelhos com os aparelhos da Sony, especialmente, e até com o próprio S5 original, o S5 Mini ele não precisa de nenhuma tampinha na lateral para bloquear a entrada de água. Se ele cair eventualmente na água, não vai ter nenhum problema, desde que ele não caia numa profundidade maior do que 1,5 m e não permaneça mergulhado por mais de 30 minutos, que essa é a especificação dele. Então eu acho que são duas opções bem legais. E o Moto G você não vai se decepcionar se você quiser algo de mais baixo custo mesmo. E como eu disse antes também, o Zenfone 5. São dois concorrentes que estão ali pau a pau. São ótimos smartphones que custam menos de R$ 1.000. E só para dar mais uma última opção aqui para encerrar, o Xperia M2 Aqua também custa R$ 1.000 no Brasil. Ele é resistente à água, tem configurações bastante semelhantes às do Moto G. Tem uma câmera um pouco melhor, entretanto, e ainda tem alguns modos de fotografia diferentes, que a Sony personaliza o Android dela. Então ela coloca os modos de fotografia diferentes. Então, não sei se foto é um definidor de compra para você. A bateria dele também é na média dos outros dois, 5, 6 horas. Então, nesse ponto, não tem um grande vencedor. Temos mais perguntas aqui. O João Vitor pergunta aqui o que eu acho do mercado de intermediários do início de 2014. Que até agora avançou muito pouco. Olha, não sei se eu concordo que ele avançou muito pouco, na verdade, João, porque ele ganhou uma série de opções. Eu acho que, em termos de força de processamento, realmente eles evoluem devagar, mas é uma lógica de mercado. Eles não podem simplesmente entregar o máximo de potência a um baixo custo, sendo que eles ainda estão explorando esse máximo de potência nos smartphones topo de linha, né? Você não pode entregar ouro assim tão facilmente, né? Eles acabam ganhando mais dinheiro com aparelhos que têm uma configuração mais fraca, mesmo já existindo tecnologias melhores.
é uma lógica de mercado simples. Eu acho que tem alguns smartphones que quebraram um pouco isso. A Motorola foi uma que, de longe, promoveu isso já lá em 2013, quando ela lançou o Moto G a R$650, com uma época que ele tinha uma configuração que era igual a do S4 Mini, custava mais de R$1.000 aqui no Brasil. E agora ela fez isso com o Moto X, oferecendo o Snapdragon 801 em um aparelho de R$1.500, enquanto as outras empresas cobram preços acima dos R$2.000. Dá para citar claramente LG, Samsung, são empresas que cobram muito mais do que a Motorola tem cobrado. Até porque a Motorola é uma empresa que não tem visado tanto lucro quanto as outras. Se você for analisar os balanços deles, você percebe isso mesmo. E eu acho que o mercado ganhou algumas opções interessantes mesmo. Especialmente eu cito aqui o S5 Mini, porque ele trouxe inovações para uma faixa de preço mais baixa, que é o leitor de impressões digitais e o sensor de batimentos cardíacos. E o Moto X, que chegou por uma faixa de 1.500, já era o mesmo preço do ano passado, mas de qualquer forma nenhum outro smartphone ainda tem um assistente pessoal, o Google Now, sempre alerta, como faz a Motorola. E mais, né, eles não deixam que isso prejudique a duração de bateria deles, o que é o grande mérito da Motorola, segundo o Infolab. Temos mais perguntas aqui. O Vitor Martins, qual o melhor smartphone para se dar para um idoso? Olha, Vitor Martins, essa é uma pergunta difícil, de verdade. Mas a Samsung, eu acho que ela tem uma otimização de software bastante interessante, especialmente se o idoso para quem você vai dar esse smartphone nunca mexeu num celular inteligente na vida antes. Ele tem um modo simples, que é uma coisa bem, assim, deixa ele parecido com o celular de 5 anos atrás. Então, se a pessoa não se adaptar, ela pode ativar esse modo simples e começar a usar o smartphone de uma forma bem fácil mesmo. A Sony também tem isso, você pode também optar por um aparelho da Sony. Eu cito aqui um exemplo legal, o Xperia E1, que é um smartphone que ele foi lançado no ano passado, se não me engano, no final do ano passado, só que ele é um campeão de duração de bateria. Até hoje é um mistério isso aqui no Infolab, a gente não conseguiu descobrir o motivo disso, mas o Xperia 1, ele no teste de bateria durou 10 horas de reprodução de vídeo com Wi-Fi e Bluetooth ativos, brilho de tela no máximo, o teste do Infolab mesmo. Foi uma coisa que todo mundo se surpreendeu e tanto que a gente fez o teste mais de uma vez para ver se realmente era aquilo que estava ali. E como ele também tem essa otimização de software, pode ser uma coisa interessante e o mais bacana é o preço dele, que é bem baixo atualmente. Ele está sendo vendido na faixa dos 400 até 300 reais. Temos mais perguntas aqui. O João Vitor está comentando sobre a Xiaomi. A Xiaomi homologou o intermediário com 4G, processador quad-core de 1,6, 3200 mAh. Se ele vier por 650, vai quebrar a concorrência numa tacada só? Pelo 4G, eu acho que a galera vai ter que começar a se movimentar, porque nessa faixa de preço tem pouquíssimas opções. Por sinal, esse celular que você está mencionando, a gente tem aqui no Infolab. Se o Cadu, você consegue pegar ele para mim? O Xiaomi, tá ali na esquerda. Ele chegou aqui no Infolab por acaso, é o Redmi Note, que foi o primeiro smartphone da Motorola homologado aqui no Brasil. E ele ainda não tem preço definido, não tem nada mais. Review essa semana. O Cadu tá me lembrando aqui, tem review essa semana que a gente conseguiu o aparelho, então a gente vai postar todas as informações sobre ele aqui no YouTube para vocês. Presta aqui, esse aqui é o Xiaomi, que foi homologado pela Anatel, é o Redmi Note. É o primeiro smartphone de que se tem registro da Xiaomi aqui no Brasil. A empresa ainda não anunciou quando que vai ser o lançamento deles, como eles vão fazer essa estratégia de mercado. Eu tenho falado com o Hugo Barra, ele não tem dado muitas aberturas para falar sobre o tema, porque é segredo aí mesmo de estratégia, né? Eles não podem entrar no mercado brasileiro sem ter uma estratégia bem definida e secreta, porque afinal de contas as outras empresas vão correr atrás. O que deve ter acontecido, na verdade, com o anúncio de que esse aparelho aqui foi homologado pela Anatel. E só para falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, ele em termos de performance, ele é semelhante ao Moto G, só que ele é superior em muitos aspectos. O design dele é bem interessante, a tela tem uma boa qualidade, ele consegue tirar fotos com uma qualidade excepcional, isso foi uma coisa que a gente ficou surpreso aqui no Infolab. Ele tem uma câmera de 13 megapixels e ele é vendido na China por menos de R$500. Acho difícil chegar no Brasil por 650, mas se a empresa fizer promoções como a Asus fez, vendendo smartphones por um preço mais baixo do que o
o cobrado normalmente em uma promoção de estreia mesmo, para espalhar o produto no mercado brasileiro, eu acho que é uma ótima opção de compra, então eu particularmente recomendo. E outra coisa que a gente descobriu aqui no Infolab é que a duração de bateria dele é bem interessante. Ele, apesar de ser intermediário, ele consegue ter uma duração de bateria semelhante ao que a gente encontra atualmente nos topos de linha. Então, pode ser uma grande compra daqui a um tempo. O problema que a gente teve com essa amostra aqui da Xiaomi foi que muitos aplicativos estão em chinês. Aí fica difícil da gente saber muito sobre eles, né? Até porque a gente não tem nenhum especialista em Xiaomi ainda aqui no Infolab, nem em chinês. Temos mais perguntas aqui? Sim. Qual o melhor smartphone que tem o melhor custo-benefício em relação à qualidade de câmera? Que foi o Alexandre Henrique que perguntou. Olha, essa é uma pergunta complicada, mas de bate-pronto eu aponto o Lumia 830 como um smartphone que consegue agregar as duas coisas, que é um preço relativamente baixo e uma câmera boa. Ele tem uma câmera de 10 megapixels, se não me engano, e ele consegue um processamento de imagem de muita qualidade. Então você vai conseguir imagens muito superiores ao que você encontra até mesmo em smartphones que tenham mais megapixels do que esse. E a faixa de preço dele é por volta de R$1.000, R$1.100, já sai um pouco do que a gente tinha falado aqui. Uma outra opção, se você quiser gastar um pouquinho menos, é o Lumia 730, que também chegou na faixa de preço ali do Moto G, um pouquinho mais caro. E ele consegue tirar fotos com boa qualidade também, apesar de não ter o PureView, que é a tecnologia de processamento de imagem da Nokia, agora da Microsoft, né? E ele consegue oferecer essas duas coisas também, que é um baixo custo e uma câmera decente no seu celular. Vamos ver, tem umas perguntas? Não, por enquanto não. Smartphones com boas câmeras, eles têm sido um pouco escassos aqui no mercado mesmo. A gente tem encontrado aparelhos que vêm, mesmo os aparelhos topo de linha, às vezes tem alguns problemas com câmeras. A Sony consegue oferecer umas câmeras bem interessantes, o Z3 especialmente, que já é um produto topo de linha. Agora, no caso dos de baixo custo, a Sony tem um interessante com o Xperia C, não sei se vocês conhecem, é um smartphone que foi lançado no ano passado. E ele tem um recurso engraçado que que ele permite tirar selfies com comandos de voz. É meio estranho isso, né? Mas funciona de vez em quando. A gente fez o teste aqui, a gente teve alguns problemas na hora de tirar a selfie com mais de uma pessoa. Se tem duas pessoas na cena, ele fica tentando detectar e tal, e ele não consegue muito bem. Com uma pessoa só, por outro lado, ele manda bem. Ele consegue fazer direitinho isso. E eu achei curioso que a Sony não lançou não renovou essa linha aqui no Brasil. Não teve um sucessor da Xperia C ainda. Especialmente para uma empresa que está lançando produtos a cada 6 meses, já era para a gente ter visto alguma novidade sobre ele até agora, né? Mas, pelo visto... Então, eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo do vídeo que eu respondo para vocês aí na medida do possível, tá legal? Obrigado, até mais!